Você que me recebe, inclusive comigo está de pé, por favor, abra o exemplar da sua Bíblia em um livro escrito na forma poética, então um livro poético, os registros que nos dá Salomão quando escreve Eclesiastes. Você vai encontrar no capítulo 11 e acompanha a leitura a partir do verso 4, porque como é um livro poético, eu posso então chamar ou dizer verso. Capítulo 11, verso 4 a seguir. Eu pretendo encerrar a leitura no versículo 6. Se você encontrou, diga eu. Se eu posso ler, diga amém. Está assim na tradução que tem: quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Podem sentar-se, por favor. Na primeira noite em que nós aqui reunidos ficamos debruçados em texto sagrado, e era uma noite de um culto considerado de ensino, eu discorri com vocês com o ganho de informação que não há uma magia na ideia que se diz vencendo o ciclo de 2019, iniciando 2020. Não há magia para dizer que o 2020 vai ser diferente no que diz respeito a alguma coisa associada a um encantamento, a numerologia. Eu desconstruí com vocês a ideia de que eu não posso ficar olhando para meses, para dias, para anos, mas eu reforcei a convicção dessa igreja em ficarmos com os olhos no alto, os olhos em Deus, o nosso Deus, que fez e que faz todas as coisas. Vocês devem então recordar aquele ensino. Eu vou aqui abrir parênteses e dizer que também há um registro no livro dos Salmos, em um dia em que Davi nos dá também essa ideia de esperar socorro. E quando ele fala a respeito de para onde estão os seus olhos, ele diz que é acima dos montes. Não é na expressão de confiar em salvamento que vem a ele encontrando-se em um vale, olhando para as partes altas dos montes. Ele diz que o socorro vem do Senhor, o Senhor que fez céus e fez a terra. Bem, hoje eu quero trabalhar com vocês, no tempo que nos cabe, uma outra afirmação e convicção dentro deste modelo de encontro que temos, onde estamos profetizando nosso 2020, mas de uma forma que nós profetizamos com a convicção desenvolvida em Deus, em Deus. Por isso, se eu perguntar o que vai fazer o seu ano ser um ano, o melhor ano da sua vida, como está aqui esse nosso banner,
é justamente você colocar a certeza em Deus que não falha, em um Deus que é fiel, em um Deus que ouve, nos vê e nos responde, em um Deus que Ele é louvado, exaltado, agradecido, e o testemunho que nós damos dos seus feitos, seus atos poderosos, magnificam então o seu grandioso nome. Então, qual a leitura de hoje? A leitura de hoje está falando em um prisma de alguém que conhece a vida no campo, a lavoura. O registro que temos, nos dá justamente uma informação de que os dias observados pela força do vento, e aqui está dizendo justamente que esse vento, olhado na forma como sendo um impedimento ao plantio, esse vento seria então para aquele que conhece do trabalho de plantar. Ele diz no seu interior, como imperativo de crença, que não dá para semear, não dá para jogar semente, não dá para olhar para esse tempo dizer que é possível fazer um plantio. Também ele está falando a respeito de quem olha para as nuvens. Então ele está aqui com duas convicções limitadoras, tá? Ele tem duas convicções limitadoras. A limitadora que ele diz observar o vento, e a limitadora que ele fala olhar para as nuvens. Então é como que alguém que entende que naquele tempo do plantio a chuva é muito importante, e a olhar para o tempo ele fala, não vai chover, então se eu plantar vou perder a semente. Esta é uma primeira informação. Associada a essa, eu gostaria que você, sentado como está, me ouvisse ler um outro texto, mas esse agora no livro da Gênesis, no capítulo 26. Os dois textos me dão a mesma ideia de circunstância limitadora. O capítulo 26 refere-se a uma personagem bíblica por nome de Isaac. Diz que o tempo em que Isaac está experimentando é um tempo de fome na terra. É o versículo 1. Havia fome na terra. E você vai observar no versículo 12, 26, 12, que mesmo sendo um tempo de fome, que então as circunstâncias à sua volta não são aquelas favoráveis ao plantio, diz que ele, no versículo 12, semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Então, plantou naquele ano, colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Olha só, olha o quanto foi a prosperidade da colheita. Isso por quê? Porque o Senhor o abençoava. Então, mais uma vez, nós temos que guardar essa informação, porque é a bênção do nosso Deus. É a bênção do nosso Deus. É a bênção do nosso Deus. E também no versículo que foi lido, que é um verso do Eclesiastes 11, verso 5, ele vai dizer que nós temos que ter uma convicção que nós não sabemos as obras de Deus, mas Deus é o Deus que faz todas as coisas. Até aqui, então, eu continuo com a reflexão daquele primeiro dia, porque eu estou cada vez mais dizendo para você que me ouve, a sua bênção, a minha bênção, a nossa bênção está na mão do abençoador, o Deus que nos abençoa. Ele tem suas mãos estendidas sobre este lugar, sobre esta casa, sobre a sua vida.
Ele é um Deus que se compadece de nós, um Deus de misericórdia, um Deus que nos ama, um Deus que justamente na forma de expressão é um Deus de nossa vitória certa. Bom, agora, queridos, se Deus tem tantas bênçãos assim, Ele tem e pode operar nesse ano 2020, eu queria começar hoje pensando com vocês sobre que há impedimentos, tá bom? O impedimento que aparece aqui de momento, no verso que lemos, é alguém que disse com ele mesmo, como se tivesse razão para dizer e não fazer, não vou plantar. Por quê? Porque as circunstâncias, a convicção limitadora, não diz é tempo de plantar, porque eu olho e o vento é prejudicial. Eu olho e as nuvens não dizem que vai haver chuva. Então, aparentemente, o problema diz assim, aponta assim, é o vento. O problema é onde? É as nuvens que não estão carregadas de chuva. Mas escute, o problema aqui ainda não é nem o vento e nem as nuvens. Sabe onde é que está o problema aqui? Na pessoa, no eu. Porque eu posso não plantar. Eu posso não plantar. Eu posso decidir não fazer. E aqui, queridos, está a reflexão de hoje. Existem impedimentos que nós colocamos, impedimentos que muitas vezes somos nós mesmos. Então, por favor, carinhosamente, eu sei que você vai entender isso, mas para você justamente fazer uma libertação de uma convicção limitadora, alguma coisa que você já disse para você mesmo que não vai acontecer, Você que está dizendo que vai ser um ano difícil, você que está dizendo como condição limitadora que não vai ser fácil. Tudo nos mostra por notícia, por ambiente, que não vai ser fácil. Mas eu gostaria que você dissesse assim, olha, o problema sou eu. Diga assim, o problema sou eu. Está vendo? Se você reconhece, isso agrada a Deus. Tudo começa quando você reconhece. Porque se você reconhece, você pode se arrepender, tá? E se houver arrependimento, Deus pode fazer muitas bênçãos se ministrar. Deixa eu lembrar vocês de algumas passagens bíblicas que dizem que as pessoas são um impedimento, tá? Só para vocês lembrarem comigo algumas dessas passagens, tá bom? Há um exemplo bíblico, e eu vou ler para vocês, só para vocês verem que realmente há um impedimento e as pessoas são um impedimento. Aqui no capítulo 7 de Lucas, está assim, no capítulo 7, versículo 30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus. O que eles rejeitaram? O conselho de Deus. Então, essas pessoas se acharam no direito, na razão, de rejeitar o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por Ele. Então, aqui as pessoas decidiram rejeitar o conselho de Deus. Então, o impedimento aqui são as pessoas. Tem algo novo para acontecer. Tem bênçãos para se derramar. A porta das bênçãos que vão se ministrar é aqui através do batismo. O batismo de arrependimento, de fé, é claro, como está no registro do capítulo 7 de Lucas. Jesus aproveitou a dureza do coração dessas pessoas para dizer assim no versículo 31, a quem, pois, compararei os homens dessa geração? A quem eu vou fazê-los semelhantes? São semelhantes a meninos, sentados na praça, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. O que quer dizer isso? É
um tempo de pessoas com indiferença, tá bom? Tudo que Deus está querendo fazer, Deus tem algo novo para fazer, mas a pessoa está insensível, não consegue chorar na hora de chorar e não consegue rir na hora de rir. E tem pessoas que estão no avesso, né? Na hora de chorar, está rindo, e na hora de rir, está chorando. E isso, além da indiferença, né? Que o texto fala de indiferença, é também um processo de reaprendizagem. As pessoas precisam reaprender o que é a dor, reaprender o que é perda, reaprender o que tem valor. Então aqui já tem um registro de situação onde as pessoas são um impedimento. Vou pegar para vocês um outro registro em Mateus 13:58, só para vocês acompanhar a leitura. Está assim, ó: e Jesus não realizou ali muitos milagres, porque a fé, por causa da falta de fé daquelas pessoas. Então Mateus 13:58 está dizendo que Jesus queria fazer coisas maiores, queria fazer coisas superiores, coisas melhores, e Ele não fez, Ele não realizou isso por causa da falta de fé daquelas pessoas. Meus irmãos, este ano pode ser o melhor ano da sua vida, e ele vai ser, se a sua fé não falhar, se a sua fé não faltar, se a sua fé honrar a Deus, porque Deus vai honrar a sua fé. E aqui está um texto que diz que a fé é um ingrediente para acontecer na sua vida os grandes milagres de Deus. E só quem pode impedir o milagre de Deus acontecer, quem é? Diga eu mesmo, eu sou o impedimento. Há pessoas que dirigem assim, conduzindo o seu veículo, e não sabem da sua limitação que tem enquanto dirige. Tem pessoas que não têm percepção da sua limitação. E vez ou outra eu dirigindo ao lado da minha esposa, que ela, logo quando ela vê alguém fazer o que a gente chama dessas barbeiragens, né? Tem expressões aí quando você está em outro estado, fala assim: isso é um goiano, né? Porque eu sou goiano, mas a pessoa diz que é os goianos que faz isso, né? Mas se você for para outro lugar, vai dizer seus paulistas, seus mineiros, né? De qualquer forma, eu vou dizer o seguinte: quando eu encontro alguém com essa dificuldade no trânsito, e o carro é muito bom, porque tem carro que é muito potente, tem carro que é muito bom, né? O motor é muito bom, o carro tem velocidade, mas quando a gente vê que a pessoa, né, vacilou um pouquinho, fala assim, ó, tem um problema aí, é uma pecinha que fica entre o volante e o banco, essa peça, né? Então é esse mau motorista, né? Por que essa brincadeira? Para dizer a vocês que as pessoas muitas vezes não percebem que ele está tendo dificuldade. E se você tiver dificuldade para crer, você pode orar como orou os apóstolos: Jesus, ajuda-nos na nossa incredulidade. Tira de mim essa incredulidade. Irmão, a incredulidade é um problema, irmão, um problema. Você quer ver? Outra referência, Marcos 6, versículo 5. Marcos 6, 5. Ó. E não conseguiu fazer ali nenhum milagre. Olha só, irmãos, um registro de impedimento para Jesus. Ele não conseguiu fazer ali nenhum milagre. Marcos 6, 5. A não ser impor as mãos em uns poucos doentes, por causa da incredulidade deles. Então, meus irmãos, esse ano tem tudo para ser um grande ano, tem tudo para ser um ano que chova bênçãos de Deus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos. E a profecia fala de chuvas de bênção no modelo de bênçãos em chuva seródia, né? Tá bom? E temporã. Mas que chuva é essa? Mas o que impede a bênção, eu estou dizendo a você: quando você for avaliar o que está acontecendo ou o que não está acontecendo, comece a olhar no espelho para ver se não está sendo você com convicções
limitadoras. Condições limitadoras. E há pessoas, irmãos, que ainda diz que tem razão. Por exemplo, alguém que não consegue dizimar. Ele acha que tem razão de guardar o dízimo, guardar o dinheiro, porque ele acha que vai fazer falta para ele se der o dízimo. Irmãos, na realidade há um mistério nisso, né? Porque todos que têm a fé para contribuir, o amor para contribuir, a obediência para contribuir, experimenta de Deus milagres acima do que é chamado de tudo que é natural e normal. Você vai tocar, quando entrega o dízimo, a sua oferta, você toca no acessível de Deus, de todas as bênçãos de Deus, na forma de serem multiplicadas. Você atinge em Deus bênçãos superiores. Mas escute, há um outro registro bíblico que esse eu quero compartilhar com vocês, e esse é Jesus dizendo também de pessoas. Está em Mateus 27, 37, quando Jesus olha para Jerusalém, ele faz uma comparação daquela cidade e chama eles de meus filhos. Jesus então está ali usando o sentimento da sua divindade ali como Deus, e ele fala: quantas vezes eu lhes quis colocar debaixo das minhas asas, como a galinha coloca os seus pintinhos ou pintainhos. Aí ele diz assim, mas tu não quisestes. Então olha só, Deus tem amor e cuidado, e aí ele fala assim, mas tu não quisestes. Então na reflexão dessa noite, eu queria trabalhar com vocês, relembrando que Deus é o maior interessado em mudar a sua sorte. Deus é o maior interessado em você dar testemunho de que você conseguiu esse ano o que o ano passado você não conseguiu, porque coisas maravilhosas de Deus estão acontecendo na sua casa, no seu lar, na sua vida. Deus é o maior interessado em abençoar. Mas a lição de hoje, para nós refletirmos sobre que há impedimentos. O impedimento aqui, como eu já li com vocês, não é o rapaz que diz assim, vai chover, não vai chover. Porque olhando para as nuvens, também alguém pode falar assim, isso que eu planto, não pode chover. Que há coisas que você planta, que a chuva vai atrapalhar no plantio e depois na colheita. A coisa que você planta, e aquele pouco de água é suficiente, ou muita água mata a planta. Então você vai falar assim, eu não posso plantar agora, não é hora de plantar. Olhe para as nuvens, não é hora de plantar. Olhe para o vento, não é hora de plantar. Aí qual é a referência que nós lemos como recomendação? A recomendação é, pela manhã, semeia a tua semente. Isso aqui, irmãos, fica como um imperativo para você. Isso aqui é constância. É você entender que você precisa fazer, precisa trabalhar, precisa estar envolvido, engajado, comprometido. Você vai ser abençoado se você estiver comprometido. Se você é abençoado se você estiver envolvido. É abençoado aquele que está com a mão lançando, ou se lançando ao trabalho. E aqui vai dizer de manhã e fala, e à tarde? É hora de descanso? Ele fala, não retira a tua mão, continua fazendo. Por quê? Porque haverá prosperidade. Você não sabe em que momento vai prosperar, mas vai prosperar. E fala assim, e poderão prosperar ambas as sementes. Então deixa eu dizer para vocês aqui a respeito disso. Aqui eu coloquei duas informações. A primeira, é necessário um ambiente adequado para que o milagre aconteça. Está bem? É necessário um ambiente adequado para que o milagre aconteça. Aqui o ambiente adequado é o solo. O solo. E hoje, ministrando a você, o ambiente adequado é o seu coração. Porque é o coração que você pode nele guardar tanto
a incredulidade e a dureza, como você pode abri-lo totalmente para Deus. Você abriu totalmente para Deus. Uma outra informação, dentro da ideia do coração, é que para acontecer esse ano ser o melhor ano da sua vida, você precisa realmente querer isso, desejar isso de todo o seu coração. Você não pode apenas olhar para o ambiente. E aqui eu volto com vocês na leitura do Isaac. Como é que era o tempo em que Isaac chegou naquela terra? Diz que era uma terra com tempo de fome. Diga fome. Meus irmãos, esse tempo de fome faz referência a uma terra que está seca. Seca, seca, seca. Se você lembrar a história do Nordeste, em algum outro momento, você vai saber de pessoas que deixaram o Nordeste e vieram tentar a vida em outras partes do Brasil, porque dizia que a fome lá assolava, maltratava, dizia que não tinha como plantar, porque plantava não nascia, tudo que era semente jogada morria, na forma de não ter fertilidade. Porque o morrer da semente é normal, porque ela tem que morrer para nascer, só que ela brota, mas não tem o sobrevida, né? A raiz não se aprofunda, não há água para ela se alimentar, envolvendo os nutrientes que se tiram do solo, e fortalecer seu caule pela raiz, as suas folhas, tudo isso diz que é um tempo de seca. E a seca, então, é um tempo que ele fala assim: não vai plantar e não vai colher, e quem plantar não vai colher. Aí o Isaac resolveu fazer diferente do que o cenário que ele vê. O cenário que ele vê é estarrecedor, tira, digamos assim, qualquer o estímulo, é desestimulante. Ele olha a sua volta e fala: o que dá para fazer aqui num tempo assim, um tempo de seca, um tempo de fome? Ele olhou para aquela situação e falou assim: eu tenho um Deus que pode abençoar tudo que eu faço. Eu tenho um Deus que abençoa aonde eu ponho a mão. Eu tenho um Deus que me abençoa aonde eu ponho a planta dos meus pés. Eu tenho um Deus que é fiel com quem é fiel com Ele. Eu sou fiel com Ele, eu sou fiel com Deus, e Deus se agrada de mim. E diz, irmãos, que o Senhor o abençoou, que ele plantou e colheu 100 vezes mais. Diz que ele ficou riquíssimo em um mesmo ano. Em um mesmo ano, no mesmo ano que ele plantou, ele ficou riquíssimo. Bem, eu já disse a vocês, eu sou criado em região de fazenda. Acho que já disse aqui em cursos de ensino, em outras ocasiões. Eu lembro de ir algumas vezes levar aos meus tios, aquela marmita do seu almoço. A gente levava a marmita bem cedo, e quem ia para a roça ia trabalhar muito cedo, quase na madrugada, e levava aquela marmita porque eles almoçavam mais cedo também, pela fome que chegava. Aí depois da tarde levava merenda, a palavra era merenda mesmo. Bom, de qualquer forma, eu lembro de chegar na roça com meus tios e ver como eles plantavam, por exemplo, milho, milho. Quando criança a gente acha engraçado, acha bom tudo, Aí de vez em quando eu ia lá com eles e ficava pegando um negocinho que eles batiam no chão, abria assim, acho que é uma matraca que fala. O certo é que batia ela no chão, fechava, aí vinha com o pé e fechava, vinha com o pé e fechava. Aí aquele negócio soltava uns pouquinhos de grãos ali, talvez 8, 10, 12 grãos, eu imagino, quando criança. Eu não vou então lembrar de tudo isso, mas eu lembro que os meus tios trabalhavam, eu ajudei alguns, não só na ideia de lá plantar com eles, como também com meu avô. Nós íamos com o carro de boi para buscar de balaio, aqueles milho todos jogados no carro de boi. Certo é que eu me recordo de uma vez que meu tio mandou eu plantar, mandou eu plantar, me deu toda a tarefa, e aquele dia eu não estava com vontade, criança, eu já estava chateado de ter ido levar essa marmita na roça, e era longe, mas eu fui,
porque meu avô era um mineiro, ele ainda vive com 102 anos, eu era bem sistemático. E quando eu voltava, que os meus tios falavam que eu não tinha feito, eu falava assim: ê, menino mole! Então, para não ouvir que eu era um menino mole, eu fazia. Mas esse dia eu fiz com muita preguiça, né? E confesso a vocês que uma parte daquele milho que me deram, né, eu nem plantei. Eu joguei no canto lá, meio escondido. E aí, quando nasceu, né, aí meu tio falou assim: vem cá, Giovanni, eu vou te mostrar, porque choveu, eu vou te mostrar que o solo, né, o chão onde você plantou, denunciou você. Ele vai dizer onde é que você plantou, vai dizer onde é que você parou de plantar, e vai dizer o que você fez com o resto da semente, que você jogou fora. E não tinha um lugar lá que tinha tanto milho assim, empilhado assim, um todo em cima do outro, né? E era a parte que eu tinha parado de plantar, não ficou nada. Resumindo, meus irmãos, o seu trabalho denuncia. O que você faz denuncia seu resultado. Você pode ter o resultado nas suas mãos. O resultado que você vai ter, você pode ter ele por antecipação. Você não precisa falar assim: só amanhã eu vou saber. Você já vai saber hoje. Sabe como? Com a sua constância, com a sua perseverança. Se você não para, se você persevera, se você insiste, você é da fé, se você sabe que Deus te abençoa no seu trabalho, você trabalha com fidelidade, com temor, com comprometimento, envolvido. E você vai ouvir depois seu patrão dizer assim: olha, esse funcionário crente é muito bom, ele é uma bênção, ele abençoa a minha casa, aonde ele põe a mão, ele é próspero. Lembram de José? Aonde José colocava a mão, naquela casa do Potifar, podia ser também Potifar, né? Mas o Potifar, aonde ele colocava a mão, disse que prosperava. O José tinha uma bênção de Deus. Sabe o Abraão? Um dia ele chegou assim para o Ló e falou: Ló, escolhe qual caminho você quer aqui, ó. Tinha um caminho, irmãos, que era de muitas facilidades. Dava para ver assim, pelo quanto era verdejante, que era um lugar que tudo que plantasse nasceria. E aí o Ló, que não é bobo, falou assim: eu quero essa parte. E o Abraão falou: tá bom, você escolhe o leste, eu vou para o oeste. Se você escolher o sul, eu vou para o norte. E diz que o Abraão pegou as partes consideradas ruins da terra, a parte rochosa, a parte sem plantio, a parte infértil. Mas diz que Deus abençoou Abraão, que ele se tornou um homem riquíssimo. E você vai ver o Ló? O Ló foi encontrado numa cidade, acomodado. E só não morreu lá, porque a oração de Abraão alcançou, e o anjo que foi salvar falou assim: escapa-te por tua vida. Deixa eu concluir para vocês a reflexão de hoje. Escute. Sinceramente, o Ló se acomodou num lugar muito fértil, e o Abraão foi abençoado no lugar de solo rochoso, nada fértil. Foi próspero em Deus, porque há um Deus que abençoa. Mas esse Deus que abençoa, Ele vai honrar o nosso trabalho, vai honrar você em ato de fé, convicção de fé, perseverança, e a sua fé honrando a Deus. O Isaac olhou tudo aquilo e falou assim: eu não tenho problema com esse ambiente de sol quente e de solo infértil. Não tenho problema com esse ambiente. Sabe por quê? Porque o meu Deus faz nascer, meu Deus faz prosperar o meu trabalho. A boa mão de Deus é comigo, e Deus vai mostrar que eu não estou aqui sem a sua bênção. A bênção do Senhor está comigo. O Abraão é exemplo disso, o Isaac, o Jacó. Você poderia me acompanhar de pé? Fique de pé comigo. E eu quero orar, encerrando agora.